Esse Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 aqui, que fala que a gente tem que lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, né? Esse capítulo 11 aqui, eu sei ele inteirinho de cor, né? Esse é o único capítulo que eu sei inteiro de cor, que eu, todo, quando morre alguma pessoa da igreja, o pastor pede para mim fazer, visitar lá e representá-lo, eu cito esse versículo dos velórios, né? E às vezes também, já quando estamos enterrando o defunto também, que eu tenho oportunidade, eu sempre falo a respeito desse versículo. Eu acho interessante esse versículo na hora para se pregar no momento de velório, né? Porque o ser humano ele não sabe. E tudo que a gente faz aqui na Terra, de bom ou de ruim, a gente vai colher um dia. A gente vai obter o resultado, né? Então, temos que procurar fazer o bem. Porque mesmo que a outra pessoa, em determinado momento, não reconheça, um dia, você vai se encontrar com aquele momento. Porque a Terra, ela gira em torno do Sol e gira em torno de si. A nossa vida também era giratória. Um dia nós vamos nos encontrar com os nossos pecados, com aquilo que a gente fez de errado, com aquilo que a gente fez de bom. Então, quando Deus fala aqui para nós, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, e ele pede para repartir com 7 e ainda até com 8, é porque nós não sabemos que mal haverá sobre a terra no amanhã. E interessante que eu estava falando com a Ruth, né? Porque a Ruth, ela abriu 3 Bíblias, e nós estávamos meditando, achei interessante que a gente meditou nas 3 Bíblias, porque elas interpretam diferente esta palavra. A minha fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E em outra versão fala que você tem que investir o seu dinheiro em outras áreas, não só em uma área, entendeu? Porque você não sabe se amanhã vai ter algum problema naquela área que você investiu e você pode ficar sem resultado. Então, a Bíblia nos orienta também que a gente não deve fazer investimento só em uma coisa, devemos investir em várias coisas. E ela leu uma outra versão também, que eu não estou lembrado agora, que eu pedi para ela mandar para mim. Então, foi interessante. O Eclesiastes capítulo 11. Para mim, foi muito inovador. Mas vamos lá. Vocês querem ler a Bíblia de vocês? Que tem alguma versão diferente e eu acho interessante que cada um possa mostrar a sua versão e falar aquilo que ele entendeu a respeito de determinada palavra. É, Engraçado se você falar isso, né, senhor? E a Bíblia é uma só, né? mas são várias versões e a gente pode compreender elas de formas diferentes, né? E ser edificante para cada um de nós de acordo com a necessidade de cada um. Eu citei até com a Ruth e falei, porque esses dias o Jurandir esteve aqui em casa e ficou 2 dias aqui, me deu uma força muito grande na área que eu precisava, né? E na hora que nós fomos ressarcidos, perguntamos para ele quanto que era o serviço dele, o trabalho dele, ele não quis de forma nenhuma receber. A minha filha foi lá dentro, pegou uma quantia e trouxe, e ele não. Quantas vezes seu pai foi me buscar lá em casa, foi me levar? Então, você vê como é que é, né? Precisava de um eletricista, ia ter que pagar. O dia do eletricista não é barato, né? E, e ele me serviu.
Então aí eu lembrei, poxa vida, eu lancei um pão sobre as águas muitos anos atrás, quando eu ia buscar o Jurandir na casa dele. Eu ia buscar ele toda quinta e todo domingo. Eu ia buscar ele, a esposa e mais três filhos. Não ia buscar só e levar para a igreja, ou levava de volta para casa. Eu fazia isso por amor, eu fazia isso com carinho, com dedicação, tinha prazer em fazer isso, né? E um dia, passado muito tempo depois, eu creio que já faz mais ou menos uns 17 anos que isso aconteceu, ao Jurandir me servir na hora que eu mais precisei. Quer dizer, eu lancei um pão lá atrás, eu estou tendo acesso hoje. Essa eu juro. Tá Glória a Deus. maluco? Não, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela diz o seguinte, né? O cara fala assim, você sabe quando que a amizade termina? A amizade termina quando você descobre que o amigo é só você. Ai, meu Deus do Então, cara, céu. não, reciprocidade, tá maluco? Não, não é assim não. E já fizemos muitas outras coisas juntas no decorrer Ah, desses muito, muitos anos muito. aí. E entre nós não tem dinheiro, não, tá doido? Não, não tem. Que conversa é essa? Né? Tá maluco, rapaz? Não, não, não. Não, porque ontem eu fui numa reunião domingo na igreja, os irmãos lá estavam comemorando lá o aniversário de casamento do pastor, e a gente estava lá, fez um churrasquinho, e o Flavinho falou que o Flavinho ele é pintor, ele trabalha na Volkswagen. E ele pintou o carro de um vizinho lá e não cobrou nada. Ele pegou o carro do cara, lixou, limpou, fez tudo direitinho, bonitinho, não cobrou nada pro cara. E disse que o cara não o cara olhava assim o serviço e o cara não teve coragem de falar obrigado para ele, você acredita? E ele ficou injuriado. Como é que eu faço bem pro cara? Eu pintei o carro do cara, lixei, pintei, não cobrei nada, induzi uma lata de tinta minha aqui e o cara não me agradece, o cara fica olhando o serviço assim como se estivesse cheio de defeito. Eu olhei para ele e falei, Flavinho, a palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Fique em paz, meu irmão. Você você está consciente que você fez o bem para aquela pessoa? Ela não te agradeceu? Não tem problema. Você fez o bem. Na sua cabeça está que você fez o bem. Não foi o mal que você fez. Então, fique em paz. Um dia você vai ter o retorno disso daí. Pode ser que não seja até dele, mas de outros, sabe Deus, entendeu? Quem sabe um dia ele vai reconhecer. Então tenha calma, fique tranquilo. Você fez o bem. Porque o mal que a gente faz também é aquela velha história que a gente fala, né? Quem apanha nunca esquece. Então, se você bater em alguém, meu amigo, você pode ter certeza que essa pessoa nunca vai esquecer do tapa que levou. Então, o bem também é a mesma coisa, mano. Quando você faz o bem, você planta o bem na vida de alguém, terá resultado. Mais cedo ou mais tarde terá um resultado positivo a seu favor. Essa palavra, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. É justamente que vem a dizer isso, ao meu ver. Amém, amados? Gostaria Posso que ler o texto aqui? cada um de vocês lesse aí um versículo desse Eclesiastes capítulo 11 aí e faça a sua tradução. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da santa e bendita presença do Senhor e pedimos para que o Senhor possa, Senhor, iluminar os nossos caminhos, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que nós possamos aqui refletirmos sobre a Tua palavra, como temos feito aí, não é, Pai? No decorrer dos dias. Senhor, que o Senhor possa fluir em nós o Teu Espírito Santo, que nós possamos receber de Ti o que o Senhor tem para nós, ó Pai, que nós sejamos multiplicadores da Tua palavra. Abençoa as pessoas que já estão aqui, não é, Pai? E as pessoas que estarão se achegando, as pessoas que estarão vendo esse vídeo mais tarde, que o Senhor possa, Senhor amado, trazer graça para nossas vidas, que o Senhor possa gerar fé nos nossos corações, porque a fé vem através do estudo da Tua palavra. Inspira-nos, ó Pai, a todos nesta manhã. Visita os irmãos que estão em outro fuso horário, visita-os também. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra, se as nuvens estão cheias, derramam chuvas sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. O que você me diz aí a respeito do que você leu aí? Qual é o seu... Sabe que esse texto, a Maria, ela gosta muito desse versículo, né? Lance o seu pão sobre as águas, e na interpretação que ela tem, ela acredita que isso seja, quanto mais você estudar, quanto mais você produzir, quanto mais você colocar diante de Deus, mais ele vai ter chance de abençoar aquilo que você faz, né? Toda vez que ela usa esse texto, né, ela usa nesse sentido, né? Ela falou: ó, você vai fazer alguma coisa de bem para aquela pessoa, você está lançando o pão sobre as águas. É isso que você falou a respeito desse seu amigo, né? Eu acho muito interessante. Ela cita muito esse versículo. Eu acho que dos textos é o que ela mais fala, né? Então ela fala assim: não, filhas, vocês estão estudando aí, onde vocês estão aí, vocês estão lançando o pão sobre as águas. Não, filhos, você, Tiago, né? Você está fazendo alguma coisa, você está lançando o pão sobre as águas, porque a palavra de Deus, ele diz que tudo que o justo fizer, ele prosperará, né? Então, na verdade, Sim, você está lançando o seu pão aí, e isso vai te trazer um retorno, né? O seu investimento tem um retorno, né? Então, nesse sentido, é que ela diz, né? E quando eu. Então, isso fica muito forte, né, na minha cabeça, essa visão que ela tem, mas o que ele está falando aqui, né? É exatamente sobre isso. É sobre. é, Vocês falaram aí a respeito de investimento, de diversificação de investimento, né? Quer que eu leia essa E versão para o senhor, seu Jurandir? É a pode, versão que fala, é a nova eu, tradução da linguagem de hoje. É essa Bíblia. Ela fala assim: entrega o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe em que crise poderá acontecer no mundo. Isso é na nova versão de tradução de hoje. eu vou até olhar depois, eu tenho aqui a linguagem de hoje, eu vou até dar uma lida que eu achei interessante também. E no que diz respeito ali ao texto, né, como diz o Fábio, né, que o texto, a Bíblia é uma só, mas toda vez que você vai fazer uma tradução para uma outra língua, né, a pessoa ela tem que se basear ali no contexto geral, né, do que diz a palavra para aquela cultura, né, para aquela língua. E ele tenta fazer muitas vezes uma aproximação por não ter a palavra exata, né? Então, por exemplo, água, né? Se você vai traduzir em português é água, se você vai traduzir em inglês, acho que a pronúncia talvez não seja essa, mas é water, né? E tal. Mas quando a pessoa ela vê no contexto maior, né? E ele traz na linguagem de hoje aqui, ele fala assim, não, mas aqui ele não está falando de água de beber de verdade, né? Ele está falando sobre investimento, né? Então ele traz como diz o outro, o espírito e o espírito da lei, né? Tem a lei e o espírito da lei, né? A interpretação da lei. Então ele fala assim, qual que é a interpretação desse texto? Ele está falando aqui que quando você fizer algo, você terá retorno daquele algo, né? Então, é na linha de investimento, né? Mesmo que ele esteja usando a palavra água aqui. E é por isso que toda vez que você vai fazer uma tradução de uma língua para outra, tem essa, de época para época, ele faz atualização do texto também, né? Porque o vocabulário muda e tal. Mas o sentido, no caso, né? O sentido daquela palavra é, é o que ele quer dizer, né? Ele vai na intenção do que era para ter sido dito, né? E aí, no texto, nesses 4 versículos primeiro, ele fala: reparte com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Então, aí ele vai pelo princípio da lógica, né? Só pode chover se a nuvem estiver carregada, né?
Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, se ninguém mudar ela de lugar, ela vai ficar, né? Então, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Aí aquela questão ele junta duas coisas, né? A questão do preguiçoso, né? Se você está olhando para o vento, se você está olhando para a nuvem, se você está ali à toa, você não vai colher, porque você está perdendo tempo, você está deixando de fazer alguma coisa, né? Não é simplesmente no sentido de você falar assim, olha, o tempo não está bom, eu não vou plantar porque não vai ter o retorno, né? Tem esse sentido de você estar à toa, né? Então, se você não tiver um esforço naquela direção, se você não fizer um algo naquela direção, você não vai poder colher o fruto do seu trabalho, porque você não trabalhou, né? Então, realmente, esses primeiros 4 versículos aqui, ele está falando a respeito de retorno de um esforço, de retorno de um trabalho. Se você quer colher, você precisa plantar. Se você quer ter retorno de investimento, você precisa fazer um investimento, né? E se você, quanto mais pessoas você ajuda, maior é a possibilidade de você ter um retorno. É igual a gente no passado, né? Hoje não se faz mais daquela forma, mas quando você enche laje, né? Ah, o amigo ali vai encher uma laje. Aí juntava lá 20 pessoas, a gente gastava mais no churrasco do que no cimento e na areia, ali, na pedra ali, né? Não, e ali ia 20 pessoas, quanto mais pessoas iam, menor era o esforço. Aí você fala, mas cara, por que essa fome toda de encher laje, né? É só por causa de um churrasco? Ele falou, não, cara, porque amanhã eu sei que eu também vou ter laje para encher, entendeu? O cara tá construindo hoje, amanhã sou eu que vou construir, né? Porque quando o camarada compra um terreno, né? O vizinho, a primeira coisa que faz quando encosta nele, fala assim, ó, se você precisar de água, você precisar de luz, pode pegar aqui, porque você vai construir, você não tem água e luz aí, né? Então você pode pegar aqui na minha casa, porque você vai precisar ligar uma furadeira, você vai precisar mexer massa, e o cara não tá preocupado de, num primeiro momento, em pagar a conta, né? Pô, mas vai mexer muita maceira ali, o cara não vai pagar a sua conta e tal, porque um dia ele precisou também, é automático. Né? Algumas coisas para nós aqui era. Você nem pensava muito nisso. Fala assim, não, o cara mudou, você empresta água. Era uma lei que não estava escrita. Não, o cara entrou, você empresta energia. Por quê? Porque você está entrando na periferia, principalmente, né? Você está construindo num lugar que não tem nada, e você vai precisar de alguma coisa. Você não vai instalar um gerador, você não vai cavar um poço primeiro antes de fazer a construção. Então, é essa coisa do investimento, né? Não, um dia me ajudaram e eu estou ajudando. Um dia me facilitaram e eu estou facilitando. É claro que digno é o obreiro do trabalho? Lógico, digno é o obreiro do trabalho. Mas tem coisas que como o Mário disse aí, né? O mundo gira, né? E você deve semear, né? Da mesma forma que semearam na sua vida, você também deve semear na vida de outra pessoa, né? Na vida dos outros. Então, essa questão, ela fala todinha, né? Não é sobre uma questão meteorológica, simplesmente. Claro que naquela época, os exemplos que se davam eram muito nessa direção, né? Mas o resultado do que ele quer dizer é exatamente isso, né? Para você, se você espera o bem, faça o bem, que é para você poder colher lá na frente, porque o seu Deus que está vendo lá dos altos céus, ele vai te abençoar. Tem uma passagem do, do rico, né? Que tinha gente que devia para ele e ele devia para o rei. E aí ele estava chorando as pitangas porque o rei era muito dinheiro, ele ia perder as posses dele, a herança dele lá e tal. E ele foi, né, diante do rei e o rei perdoou a dívida dele. Quando ele saiu de dentro do castelo lá, ele saiu todo feliz, né? Eu não lembro exatamente o texto agora, né? Mas ele saiu muito feliz e ele desceu. E aí ele encontrou alguém que devia para ele, mas devia uma mixaria, velho. Em relação ao que ele devia para o rei, era uma mixaria, só que para quem devia era muito. E ele também não tinha condição de pagar. E aí ele não teve misericórdia, né? Ele falou um monte de desaforo pro rapaz lá e tal, né? E queria prender. E o rei soube dessa história. Aí o rei mandou chamar ele de volta. Ele falou: escuta, você veio aqui, você suplicou, você pediu, era um dinheiro alto, né? Era uma questão de vulto. Eu te perdoei. Você encontrou outro lá embaixo que deveria muito menos para você em proporção ao que você devia para mim. E você não perdoou.
Então agora você vai ficar preso até você me pagar o último centavo, né? Custava você ter sido bom? Então é um princípio, né? Você quer coisas boas acontecem com você, você replica coisas boas. Coisas ruins acontecem com você, você replica coisas boas, porque você não quer coisas ruins, você quer coisas boas, né? Então é isso que esse texto traz aí nesse contexto aí. Amém? Isso É aí. a lei da generosidade, né, seu Jurandir? Quando você é generoso, você planta para colher depois. É ser generoso sem medo. Igual fala lá, lança o teu pão sobre as águas e, quer dizer, é um convite à generosidade. Você está lançando ali, sem garantias imediatas, né? Igual ele comparou com dinheiro. Quando você investe a longo prazo, você não tem esse retorno imediato. Ele é a longo prazo. E quando você faz essa generosidade, você não sabe se ela vai voltar para você. Às vezes você mesmo vai devolver essa generosidade e outras vezes vai vir de uma outra pessoa. Porque se você Verdade. fez para uma mesma para a pessoa esperando receber dela, pode ter certeza que você pode de verdade não ter esse retorno. Mas se você fez sendo generoso porque Deus te pediu para você ser e você está sendo, se aquela pessoa um dia não te retornar, Deus envia um outro para retornar, porque ele viu que você fez de coração, porque você fez, porque é assim que ele disse que nós devia ser. Então você investiu sabendo que você estava sendo generoso, mas você estava lançando ali aquela água, sem ter achar que o retorno viria daquele mesmo lugar, entendeu? Por isso que fala, lança lá. Você não sabe quando vai vir um retorno ou como vai vir, porque fala, né, que semeia em vários lugares, porque você não sabe qual vai prosperar, qual vai retornar. Entendeu? Acho que por isso essa nova versão usou o dinheiro, porque hoje, o que é mais que é pego com as pessoas é o dinheiro, não é a bondade, não é você ajudar alguém. Hoje, você ajudar alguém está bem complicado, porque muitas das vezes as pessoas acham que se você for ajudar ainda vai ser prejudicado, que aquela pessoa não merece. Hoje o ser humano pensa muito assim, diferente. Então, usaram o dinheiro, porque no dinheiro essa explicação é lógica, é isso aí mesmo. Então é isso, mas para mim esses dois versículos falam isso aí. Eu entendo assim, né? Essa Não, palavra é perfeito, mais para os ímpios, perfeito. né? Para os ímpios, porque a pessoa que é egoísta, a pessoa que não pensa nos outros, só Eu pensa em não acho que si. é só para os ímpios, não, seu Mário. Até o que tem Deus acaba pensando. Hoje em dia, os dias sempre foram maus, mas hoje em dia, os dias estão mais mal ainda. As pessoas não querem mais fazer o bem uns aos outros. É bem raro mais isso. Mas isso a Bíblia não mudou. Então, a gente que conhece Deus, nós sabemos que nós devemos fazer, mas nem sempre fazemos. Eu falo isso porque muitas das vezes você tem a oportunidade de ver uma pessoa ali, igual o Fábio já viu, gente na rua e ele tentou ajudar e depois viu que não é assim. É, eu já vi casos de pessoas também contar, entendeu? E falar que foi ajudar a pessoa que estava na rua e a pessoa falou: Não, muito obrigado, não quero o seu emprego, quero nada, eu prefiro essa vida aqui e vou continuar aqui. E não tem como você tirar ele de lá, entendeu? Então, tem coisas que você abre mão porque você acha que não é válido. Mas se você insiste, você não sabe e o que vai voltar, entendeu? Porque aquela pessoa pode estar ali porque realmente está com problema mental, entendeu? Ele teve como é que fala? Um trauma tão grande que ele não é capaz de voltar para a vida. E se ele não tiver ajuda, se não tiver alguém mais forte que ele para ir lá e insistir, e ir todo dia com o coração aberto,
não porque quer mostrar que está fazendo, porque muitos hoje fazem para mostrar que está fazendo, que são bons. E isso não é ser generosidade. Isso não é lançar o pão na água. Entendeu? Então tem tudo isso. É muito. O mundo hoje que vivemos é muito injusto. Acredito que sempre foi, mas ele hoje mostra mais isso. A injustiça acontece em todo lugar, em todo É. momento. Eu estou vivendo aqui uma situação, sim, que, meu Deus do céu. Contratei um mecânico para fazer o serviço do meu carro, paguei. Para fazer o motor do carro, paguei com dificuldade. Deus sabe a dificuldade que eu tive para pagar. E o cara não fez o motor. O cara me enganou, desmontou o motor e colocou todas as peças velhas, não colocou as peças novas. Me entregou o carro está parado aqui. E o cara ainda queria me agredir ainda. E aí? Tanto que... Como é que faz um negócio desse? Como é que se faz uma injustiça dessa? Né? Eu entreguei na mão de Deus, falei assim, em tuas mãos, o carro está aqui parado. Eu paguei com dificuldade, passei o cartão, É paguei o que ele fogo, né? pediu, ele me deu o É umas relatório coisas. das peças que disse que foi trocada e não foi trocada as peças. E aí? Só Como é que Deus na pode, causa, mano? né? Santo Deus, como é que... Ai, pois é, meu bem, pois é. Tem um outro exemplo também, a Ruth estava falando ali, eu estava lembrando, né? A gente, é, é, nem tudo que passa na internet, o pessoal às vezes faz alguns vídeos para dar like, né? Nem tudo que põe lá a gente pode se dizer que é verdade, né? Mas o cara fala assim, pô, deu muito certinho do cara filmar aquilo naquela hora, né? Então, muitas coisas é só montagem para alguma coisa. Mas, né, essa montagem que eu vejo, né? Eu acho que foi uma montagem, mas tem uma lição prática, né? No final das contas, vale a lição prática. O camarada tava passando num caixa e, e tinha uma senhora passando no outro com uma criancinha e tal. E aí a mulher passou lá e tal, e a criança queria bolacha, mas o dinheiro dela não dava para comprar bolacha. Ela pegou e falou: ah, filho, não dá para levar e tal, desculpa e tal, não sei o quê, e aí tal. Né? A criança saiu meio que reclamando, meio que chorando ali e tal, e a tiazinha foi, o cara tava no outro caixa, passando o carrinho dele, tava acabando de passar as compras, e aí ela falou assim: pô, não tem dinheiro, não vem no mercado. Aí fica passando constrangimento e vergonha, né? Mas ele não falou alto a ponto da pessoa lá ouvir, né? Ele não falou para aquela pessoa ouvir, mas ele comentou no caixa que ele tava ali, né? Passando com o carrinho. Aí ele acabou de passar o carrinho, né? Aí o filho dele, né? Uma criança ali de 5, 6 anos foi lá, pegou a bolacha no carrinho, saiu correndo e falou assim: Tó, pra você. E aí a mulher falou assim: não, mas não precisa. Ele falou: não, é pra você, eu tenho mais, né? E aí a criança, a mulher ficou assim meio estática, agradeceu e tal, e o cara ficou parado olhando, né? Porque ele não ia. Ficou com vergonha num lado e por outro lado, para exortar o filho, né? E aí ele botou a mão na cabeça assim. E aí a criança virou, daí, eu tenho mais, né, papai? Eu tenho mais. Aí e tapa na cara, né, rapaz? Então você fala assim, até que ponto é verdade, até que ponto não, não se pode, não sei, né? Alguém ia filmar e postar assim, mas todos nós já passamos por algo parecido com isso. Eu mesmo já passei por algo parecido com isso, no sentido de estar na mesma fila e eu olhar para o caixa e falar para ela, né? E a pessoa não viu, né? Ela falou assim: ó, moça, pode levar, pode levar. Ela falou: não, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei: não, fique em paz, pode levar. Ela não falou que eu ia pagar, entendeu? Ela falou: pode É. levar. E aí a criança levou: ah, obrigado, depois eu te trago. Ela falou: ah, não, fique em paz, não precisa não. E aí eu dei o dinheiro quando eu paguei a minha compra e tal. Mas assim, é, é pequeno, não é? É um exemplo pequeno, mas ao mesmo tempo é um exemplo grande, porque você fala assim: às vezes a Grande, gente está distraído, cara. Às vezes a gente está distraído, você poderia fazer mais, né? sim, E às vezes a gente não faz, né? né? E o versículo 5 aí ao 8, ele fala, que é o mesmo contexto, ele fala: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie
a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos a ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Então, assim, no seu caso aí, não, Mário, foi um dia de trevas, né? E Então a como gente se foi? alegra nas coisas boas que acontecem, mas a gente tem que lembrar também que, infelizmente, cara, né? Coisas ruins também acontecem, né? E o camarada que faz um negócio desse, ele tá semeando para ele mesmo. Aí o cara não Não é? entende por que que às vezes passa um perreio, por que que o negócio dele não vira. Esse testemunho que você tá dando para nós aqui, se nós morássemos perto do cara, já não íamos levar nosso carro lá, Sim, não é isso? com Então, certeza. a pessoa, ela, ou porque está num dia ruim, ou porque ela está estressada com alguma coisa, ou porque, sabe Deus por quê, mas ela traz coisas ruins sobre ela mesmo com a atitude dela, né? Traz coisas ruins pro nome dela com a atitude dela. Então, se a pessoa bem pensasse, né, aí ia chegar em você, né, e falar assim, ô Mário, eu tava nervoso naquele dia, e eu não sei o que aconteceu aqui, traz teu carro lá, mano, né? Vamos dar um jeito nessa situação. Porque é o certo, né, cara? Até porque foi pago, né? Foi pago, cara. Paguei com o suor do meu rosto. E o carro Mas está aqui enfim, parado. Estou tendo um prejuízo muito grande por causa disso. E eu fazer o quê? Coloquei na mão de Deus. Olha, vou te falar, cara. Já passou tanta coisa ruim pela cabeça, mas eu falei, não, não posso fazer isso. Sou um cristão. Já quiseram fazer por mim. Eu falei, não, não faça nada, não. Deixa quieto. Não, porque você não pode ficar no prejuízo. Não, Deus sabe todas as coisas. E tá aí. Tá o carro aí parado aí. Já faz 3 meses. Eu tô aqui, dando glória a Deus e aleluia. É, aqui também fala. Eu gostei de uma versão que até a Ruth ficou de mandar para mim. E não mandou, Ruth? Esqueceu? Eu gostei de uma versão da Ruth aí. Se ela tiver, puder ler aí para nós, o versículo 6 e 7, o que fala na Bíblia dela, é diferente da nossa. Tomara, eu não estou perto da Bíblia agora, mas eu acho que eu mandei para o senhor um pedacinho aí do que dizia. Não, não era o da Bíblia, era um do lado, era uma parte que explanava esses versículos. Eu mandei ela para o senhor, tá aí No Zap, é, entendeu? tá? Eu vou ver Mas essa depois. minha versão realmente ela é bem mudada, ela é bem Né? diferente. Então, é aquilo que a gente estava discutindo aquele dia, ontem, sábado, né? A respeito do que a gente não sabe como se forma o vento, o- o não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. E assim também a gente não sabe as obras de Deus, né? Como é que é? É uma coisa assim interessante. Como é que se formam os ossos no ventre da mulher grávida? Se tudo é líquido, né? Se tudo é. E forma-se os ossos dentro de um corpo do ser humano. São as. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. É o E a que igual gente, é o que tava igual tava falando, seu Mário, que é da árvore. é, Não, não era essa, era a parte mesmo da mulher, né? Do ventre. E, e igual eu falei pro senhor, que o que mais que a gente pode dizer, uma mulher, quando forma uma criança, ela só sente. Então era o sentir. E você não sabe, você não vê. Igual lá fala, tem o. Eu vou pegar minha Bíblia. Espera um pouco. é, Jesus é, 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 Meu Deus.
Fábio tá caladão, Fábio. Hoje eu só tô ouvindo, Samar. Palavra aqui é muito bonita mesmo. Questão da genialidade, né? Do que a gente Você faz, né? chegou a ver, não chegou a ver o devocional de sábado? Não, não consegui não, Samar. Eu tentei, Rapaz, se mas. você puder, você É, vê. Você vai gostar, é, porque Deus revelou umas coisas ali interessantes para mim e para Ruth, e eu tenho certeza que você vai tirar coisas boas dali. amém. E Então, aqui a gente vou fala, né, ler que. essa. Oi, desculpa. Pode ler, Ruth. Ó, eu vou ler da onde eu parei aqui. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cai, ali ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Então, aí depois vem semeia de manhã, era essa parte que eu e o seu Mário tínhamos falado, entendeu? Que fala aqui igual fala, ó, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. E também estava falando, porque ele sempre está fazendo a comparação uma coisa com a outra, então estava fazendo também a comparação com o vento aqui, né? Que o vento muda e que, peraí, deixa eu ver, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Porque se você não plantar, não vai colher. Então, a parte que eu queria, que eu li para o seu Mário, que ele falou, é a parte do que eu achei do perfeccionismo, que ele fala que se você é esse perfeccionista, você não vai plantar, porque o perfeccionista é aquela pessoa que fica esperando, 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 esperando. Eles até falam nos dias de hoje, né, que o perfeccionista é aquele que ele faz as coisas na última hora, na última, porque já não tem mais condição, porque ele fica esperando a hora de que vai ser melhor, que vai ser mais correta. Ele quer fazer tão perfeito que ele perde o tempo, entendeu? E porque ninguém pode ser tão perfeito. Até Jesus, que foi o perfeito, ninguém achou que foi o perfeito. Então, não tem como você agradar todo mundo e ser o perfeito, né? Então, era essa parte que eu li para o seu Mário, que tava, que eu posso ler para vocês também. É, eu acho que eu não te mandei direito, não, né, Samário? Porque eu não tô Não, achando. Hum. é o 7, o 8, sei. Mas amém. Não é essa parte, não. Peraí, Samário. Eu tenho ela aqui. Uma que fala que você, do Evangelho, você não pode esperar nada, o retorno imediato, né? E tudo tem seu tempo. Mas se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também se deve É lembrar dos aqui, ó. dias das É que trevas. fala assim, Samário, a parte que eu li pro senhor. É, a sabedoria aqui é antiperfeccionista. Ela reconhece que a espera por certeza absoluta é uma forma de paralisia. Há um momento em que a análise deve cessar e a ação deve começar. O cristão que espera ter 100% de certeza da vontade de Deus antes de agir frequentemente nunca faz nada. A fé, por definição, envolve passos no escuro, investimento sem garantia, Isso. semeadura sem previsão de tempo. Era essa parte que eu li para o seu É Mar. essa aí que eu quero que você manda para mim. Sim, senhor, eu vou mandar. Desculpa que eu não mandei certo.
Então, é o que nós estávamos, é o que eu estava tentando dizer. Se o vento né, a gente ficar esperando o vento certo para plantar, para não ali ele não soprar as sementes que você plantou, para poder crescer, para você ter certeza que vai crescer e você vai ter aquela colheita boa, porque você plantou certo, porque você esperou, talvez você nunca vai ter essa colheita, porque não existe esse momento tão perfeito para você fazer tudo, que você deve fazer, eu acredito também que isso aqui também é um capítulo de fé que ele tava também falando para a gente, porque olha, para você lançar o seu pão na água e não entendeu? E não esperar o retorno, você está lançando ali com fé que um dia você pode ter o retorno. Tem que ser por fé. Igual você não esperar o vento, entendeu? Você não ir pelo vento seria a mesma coisa. Se você vai plantar, você plante porque você crê que o Senhor vai ali guardar aquela semente e a sua plantação vai crescer e você vai ter como o que colher e sustentar. E igual você ter um filho no seu ventre é um milagre e que é fé. E ali ele vai crescer perfeito porque você crê que ele vai crescer perfeito, entendeu? E igual a gente imaginar aquela criança, os ossinhos, os dedinhos. Eu falo para vocês porque eu gerei dentro de mim e a minha primeira geração, eu ficava tão quando ia para a ultrassom, que a médica falava: olha os dedinhos, olha lá os dedinhos, olha que bonitinho. Ela tem os 5 dedinhos. Falava: Senhor do céu, como que isso pode? Então a mãe começa a pensar: como que pode? Como que gerou? E quando você pega a primeira vez na mão, que eu peguei minha filha, eu falava: não estou acreditando, é igual uma boneca viva. E era a minha sensação, entendeu? A sensação daquela pessoa que nunca tinha vivido aquilo, que não tinha ideia como que gerou aquela pessoinha. Então, o texto aqui falava de, de como você pode, né, imaginar dentro da barriga de uma mulher uma vida crescendo, uma vida se fazendo. E o seu Mário hoje lembrou, né? Os ossos, como que é tudo líquido e virou ossos ali dentro e você nunca pôde ver. Eu e o seu Mário até chegamos a falar naquele dia que hoje as pessoas estão fazendo a barriga de aluguel fora da barriga de uma mulher e o homem ele tem É inteligência crescido. artificial, né? é, 3D. É, eles estão fazendo, entendeu? Não sei qual é a sensação, não sei como eles fazem, mas eu acredito que até assim eles ainda não visivelmente não devem ver os ossos sendo formados, cada parte sendo formada. Não sei, mas que é para mim interessante essa parte e tocante o que Deus faz e o homem não pode ver, porque nem todas as coisas foi deixada para o homem saber. Então, para mim, até hoje, a gestação ainda é uma coisa que só Deus pode fazer. Mesmo que eles criaram isso daí, é assim, sei não, sei explicar não. Vou ler do 7 em diante, que fala que verdadeiramente suave é a luz, é agradável é aos olhos ver o sol, né? Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, quer dizer, alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração.
pela tua vista, dos teus olhos. Mas saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Ele fala para você afastar a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, quer dizer, ele aqui nos fala que nós vamos dar conta de tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que estivermos construindo aqui, enquanto aqui estamos, nós vamos dar conta. Por isso que bem no início, nós temos que procurar fazer o bem. O bem, repartir e não guardar para o dia seguinte, porque o amanhã não nos pertence. A palavra de Deus fala que o amanhã não nos pertence. Eu estava falando com a Ruth, e eu voltando lá atrás em Êxodo capítulo 16, o Senhor mandava o maná para aquele povo todo dia. Eles tinham que recolher o maná, mas eles tinham que recolher somente aquilo que fosse para eles comer durante o dia, durante aquele momento. Não podia guardar para o dia seguinte, porque senão cheirava mal, apodrecia. O que Deus quer? Para nós não se preocuparmos tanto com o amanhã. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Temos que viver o hoje, o agora. Temos que fazer o bem hoje, agora. É hoje. Quando ele fala que a árvore caindo para a direita ou a esquerda, onde ela cair ficará, assim somos nós também. Se eu hoje cair aqui morto, se alguém não me tirar, eu vou ficar aqui, vou permanecer aqui no chão, vou apodrecer. Então não há diferença entre o homem e uma árvore para Deus. E as árvores também louvam a Deus, viu? Quando elas balançam, quando elas agitam, elas estão louvando a Deus. Então, amados, nós não podemos ficar parados de forma nenhuma. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que lançar o pão sobre lançar a semente e cuidar dela. Regar, observar, limpar do lado para que cresça, porque a gente não sabe qual vai prosperar, se essa e aquelas, se ambas serão boas, né? Que a palavra está me dizendo. Então, nós temos que investir nas pessoas, investir com amor. Porque você não sabe qual que vai dar o retorno, que retorno dará. Agora, se você cuidar, certamente vai ter retorno. Uma planta, quando ela tem tudo tem um tempo, né? Quando você semeia uma semente, ela não nasce na hora. Ela vai levar um tempo para nascer, para brotar. Depois ela vai levar mais um tempo para crescer. E depois ela vai dar flores. E essa flor vai dar um perfume, né? E depois dessa flor vai dar o fruto. E depois do fruto, você ainda vai ter que dar um tempo, esperar esse fruto amadurecer para que você colha. Então, é um investimento na vida. É assim. Não queira receber já no outro dia, você ter retorno daquilo que você faz. Não. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque tudo tem seu tempo. Tem o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de sorrir, o tempo de chorar. Tudo tem seu tempo, né? Então, esse livro de Provérbios aqui é um livro muito, olha, é fascinante. Eu fico impressionado a sabedoria de Salomão, o que Deus deu para ele, as coisas que eles escreveram aqui, é fascinante, impressionante, muito gostoso de se meditar. Amém, meus irmãos? É um livro maravilhoso, né? Para mim fala muito sobre dedicação também, né?
sobre trabalhar, sobre, né, nossos esforços também, né? E sempre um coração alegre, sempre um coração inclinado ao amor, né? À bondade de Deus, né? E saber também que tem coisas que nem sempre vão dar certo, né? Mas a história, ela só termina no fim, né? A gente, É, as coisas vão acontecendo, né? E a gente depois lá na frente vai juntando as peças e fala, nossa, como Deus é maravilhoso, né? Nada é em vão, né? Nada é em vão, tudo é uma construção, né? E um amigo que fala, né? E falou, senhor, eu fiz um plano aqui, ó, né? Que tem um negócio aqui que eu quero fazer, fiz um plano, já tá tudo planejado aqui, só falta o senhor agora abençoar, né? é, Aí o senhor vem e fala, mas não é desse jeito que eu quero, né? Aí ele muda a rota, né? Quebra aquele nosso castelinho, né? E faz o maior ainda, né? Faz diferente, né? E, algo que ele fala também que eu achei muito legal é a história de José, né? Se ele tivesse contado para José como que seria a história toda dele, né? Ó, primeiro você vai ser jogado num buraco, depois seus irmãos vão te vender, depois, né, foi. só lá na frente você vai, né, vai governar o Egito, né? Aí ele fala, não quero não. Então assim, o senhor não É, revela, né, a história toda, né? Vai não, passo a passo, né? Se revelar a história inteira, surpresa. a gente não vai querer ir não, né? Falar, não, eu vou passar por tudo isso daí, né? Tomar pedrada, né? Passar por, né? Não quero não, né? Então, imagina o senhor revelando para Paulo, né? Ó, Paulo, ó, eu tô aparecendo aqui para você hoje, você vai ficar cego 3 dias, e aí você vai voltar a ver, mas ó, aí você vai ter pedrada, vai pular, vai fugir, vai isso, vai aquilo. Bom, Paulo, do jeito que ele era, talvez ele é capaz de falar, não, amém, né? Eu vou, né? Mas não é, né? É, é E interessante, a palavra de Deus é muito legal. Eu cada vez que por isso que eu gosto de devocional, porque aqui a gente lê, a gente medita, a gente, um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente vai se enchendo, né? A gente vai crescendo, né, no conhecimento, né? E a gente aplica, né? É necessário aplicar aquilo que a gente aprende aqui. É bom para a gente aplicar, porque a gente vai ter resultado. Quando? Não sabemos, mas teremos resultado sim, porque está aí a história que você acabou de falar. O que aconteceu com José, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com todos eles. Todos os grandes profetas e homens de Deus que viveram, que estão relatados aqui na Bíblia, são exemplos a ser seguidos e para que a gente possa ter bons resultados. Então, amados, é isso aí. Vamos lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muito dia vamos achar, com certeza. E vamos repartir com 7, até com 8 ou mais, né? Porque a gente não sabe que mal haverá sobre a terra e quando nós vamos ter o retorno. E vamos ter o retorno, sim, né? Não podemos ficar como a árvore, parada, não. Temos que nos movimentar, que a água parada, que nem falou lá o nosso amigo lá, que a gente participou lá do curso, lá do. Não é o nome dele? Você participou? James participou, todos nós participamos. Paulo Vieira lá. Isso, Paulo Vieira. Água parada não move moinho. Dá é dengue, né? Então nós temos que nos mexer. Temos que nos mexer. Não podemos ficar parados, temos que avançar, porque é avançando que nós vamos ter a vitória. Eu acho que a gente falou Mário, tudo que tinha que falar. só para deixar ilustrado aí, eu falei da ilustração do rico lá, né? Que o rei perdoou e ele não perdoou o outro. É Mateus 18, de 21 a 35, só para deixar registrado, né? Sim, E a Ruth estava falando a respeito do perfeccionista, né? Então é uma coisa que chama atenção no texto, né? Porque ele abre espaço para isso, né? A gente tem um ditado, né? Principalmente na área de manutenção, a gente fala pro camarada, fala, meu, o ótimo é inimigo do bom. Não é que você não deve fazer o ótimo, mas às vezes o bom já atende. E você fica esperando, a pessoa está numa necessidade, a pessoa está esperando ali
você já pode fazer o bom, já pode deixar a pessoa adiantada no processo, mas você fica esperando para fazer o ótimo lá e a pessoa está na necessidade, né? Então, a gente fala assim, ó, o ótimo é inimigo do bom, amigão. Faz aí o que é possível fazer nesse momento e quando você tiver uma melhor condição, você melhora aquilo que você fez. Mas não deixa alguém numa necessidade, né? Você atende dentro da sua possibilidade, né? Então não fique esperando juntar os R$ 1.000, né? Paga 200, paga 300, paga 400, vai lá e dá uma satisfação. Ah, né? Então é disso que trata, né? E fala um pouco disso, do perfeccionismo e da procrastinação, que é o ato de você deixar para depois, que é onde a gente fala que é a questão da preguiça, né? Ah, não, isso aí, daqui a pouco eu faço. Ah, não, já já eu faço, né? E aí você nem faz porque tá, acha que não está na melhor condição ou porque está nessa questão da preguiça. E no final aí desse versículo que você leu, eu gostaria de deixar enfatizado também a questão do livre-arbítrio, né, e da ironia, né? Porque o autor, ele coloca em Eclesiastes, né, onde a gente está estudando aí, ele fala o seguinte que, jovem, alegre-se na sua mocidade, que o seu coração te dê muita alegria nos dias da sua juventude aí. Ande nos caminhos que te satisfaçam, que satisfaçam o seu coração e agradam os seus olhos. Vai lá. Parece que ele já estava dando conselho para alguém e depois ele cansou, né? E no final das contas falou: meu, quer saber de uma? Vai lá. Mas, ó, só que tem uma. Saiba que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Aí o chicote estrala, né? Aí o negócio estreita, né? Então você fala assim: não, meu, cansei de falar com você. É o seguinte, mano, você tá certo, a vida é sua, Deus deu a vida para cada um cuidar dela. O que eu tinha que fazer era te dar um conselho, era te falar. Eu já não te falei? Você já tá sabendo, né? É isso aí, né? Então, beleza, vai lá. Mas quando der o problema, não vem me chamar, não. Quando der o problema, você não vem aqui encher a minha paciência, não vem aqui me apurrinhar. Você quer fazer? Né? Então, muitas vezes a gente faz isso com relação a negócios, a gente faz isso com relação a resultados, com relação a trabalho, com relação a estudo, com relação a um monte de coisa. A gente quer o que a gente quer, né? Só que quando dá errado, vem lá, né? Vai lá incomodar os outros, vai lá encher o saco dos outros, desculpa a expressão, né? Porque foi desobediente. Fala assim, não, cara, então você é livre para fazer o que quer, mas tem o dever de arcar com as consequências da sua escolha, né? Então, se você foi homem no sentido geral da palavra para fazer, seja homem para assumir a responsabilidade também, né? Então, isso também é muito forte, né? É isso aí. É muito forte. É. Se você pode até não acreditar em Deus, né? Que nem a pessoa fala, mas eu não acredito nesse Deus, né? Mas você acredita no universo, né? E é a lei do retorno. Então, isso ensina em todo lugar, toda religião, na física, é a lei do retorno, né? Diz que toda ação produz uma reação de mesma intensidade no sentido contrário. Então, o que você não quer para os outros, você não faça para si mesmo. O que você não quer para si mesmo, você não faça para os outros, porque, né, principalmente quando são coisas negativas aí. Mas era isso, eu queria só deixar registrado Mateus 18, 21 e 35, que eu citei o texto, mas não dei a referência, e essa questão aí que tem alguém te olhando, né? Vai lá. Com certeza. Essa parte aí também eu já queria falar, obrigado por ter falado, seu Jurandir, porque manda Então, a gente desculpa, né? aproveitar os nossos dias quando somos jovens. Mas ele não deixa de te alertar. Pode aproveitar, mas tenha responsabilidade, porque Deus julgará todas as tuas ações. Então, presta atenção como você está fazendo. Pode aproveitar, aproveita. Mas lembra, tudo que você fizer vai te ser julgado. Então, tenha responsabilidade. Isso é que o senhor colocou aí, colocou muito bem. Muito obrigado. É isso aí, amados. Portanto, façamos o bem em tempo oportuno, viu? Aproveita verdade. hoje, faça o bem. Em tempo oportuno. É isso aí. Amém, amados? Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória, Pai, a Ti, Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado, Pai, pelas maravilhas, Senhor. Obrigado, Pai, pela graça, Senhor, que o Senhor tem colocado sobre nós, Senhor. Obrigado, Pai. Nós possamos, Pai, continuar, Senhor, tendo um coração mais amoroso, Senhor, conforme aquilo que o Senhor quer, Pai, que nós possamos ter um coração aberto, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, para aprender a amar mais, Senhor, para aprender a ter mais misericórdia, Senhor, para aprender, Pai, ser, sermos mais generosos, Senhor, termos mais confiança, Senhor, que o Senhor está na frente de tudo, Pai, mesmo quando as coisas não ocorrem, Pai, da forma como nós queremos, Pai, que nós possamos, Pai, ter um entendimento, Senhor, que o amor, Senhor, que a paz, Senhor, que aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai, é a solução para tudo, Senhor, que nós possamos crer, Senhor, no amanhã, Senhor, que nós possamos crer, Pai, que o Senhor tem a solução, Pai, para tudo, Senhor. Que muitas vezes nós não podemos, Pai, compreender, Pai, o porquê das coisas, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe, Pai, como deve ser feito, Pai. O Senhor tem a solução para tudo, e, Pai, que nós possamos, Pai, ter essa confiança, Pai, depositar nos seus pés, Senhor, de que o Senhor vai prover, Pai. O Senhor vai prover a solução, Pai. O Senhor vai prover o maná, Senhor, para as nossas necessidades, Pai, para as necessidades dos nossos irmãos, Senhor, que o Senhor sabe, Pai, o que é necessário para transformar, Pai, o coração de cada um, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado pelas palavras, pelas revelações, Senhor, pelos ensinamentos, Senhor, por tudo que o Senhor tem depositado, Senhor, diante de nós, Senhor. Gratidão, Pai. Gratidão, Pai, por cuidar de cada um de nós, Senhor, cuidar dos nossos familiares, Senhor, que o Senhor continue abençoando, nos protegendo, Senhor, guardando de todo mal, Senhor. Que o inimigo não nos veja, Senhor, que nós estejamos sempre guardados, Pai, diante de Ti, Senhor, que alcance seus anjos, Pai, diante das nossas moradas, Senhor, protegendo, Pai, a nossa casa, os nossos filhos, Pai, a todos nós, Senhor. Nós tenhamos uma semana abençoada, Senhor, guardado, Pai, diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Visita agora, Pai, a casa de cada um, Pai. Visita, Pai, as nossas necessidades, Pai, os nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos confortando, Pai, nos alimentando, Pai, como o Senhor sempre tem feito, Pai, provendo, Pai, de todas as nossas necessidades, Senhor. Olhe, Pai, pelas pessoas em necessidade, Pai. Olhe pelas pessoas nos hospitais nesse momento, Senhor. Olhe pelas pessoas aflitas, Pai. Pelos corações, Pai. Traga conforto, Pai. Traga sua paz, Senhor, para cada um, Pai, que necessita nesse momento, Senhor. Que te clama, Senhor. Clama pelo seu amor, Senhor. Clama, Pai, pelas necessidades, Senhor. Gratidão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.